O canal Revelare agradece a você que fez deste espaço um lugar onde nós falamos tudo sobre Espiritismo. Somos uma comunidade com mais de 1000 inscritos. E você que quer fazer parte desse time, deixa seu like, se inscreva em nosso canal, aciona o sino de notificações e é assim que nós vamos interagir. Nossa gratidão, um forte abraço e vamos ao vídeo. Olá pessoal, sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas. Nós estamos começando nossa transmissão da sexta-feira, 17 horas, onde nós vamos começar hoje um programa novo em nosso canal, trazendo convidados para um bate-papo produtivo, palestras, debates, troca de ideias. E hoje nós estamos recebendo um palestrante para dar início a essa jornada que vamos começar aqui por esse canal no YouTube. Assim sendo, eu convido a vocês para a gente refletir sobre a questão 202, que é perguntado por Allan Kardec à espiritualidade superior. Quando o errante, que prefere o espírito, encarnar no corpo de homem ou no de uma mulher? Respondem os espíritos superiores: isso pouco lhe importa. O que o guia na escolha são as provas porque haja de passar. Amigos queridos, nossos queridos compartilhadores de conteúdo aqui do nosso canal, é na obra de Emmanuel, pela bendita psicografia de Francisco Cândido Xavier, cujo título do livro é Vida e Sexo. Capítulo 21, o benfeitor comenta esta questão e vai nos ensinar. A homossexualidade também, hoje chamada transexualidade, em alguns círculos da ciência, definindo-se no conjunto de suas características por tendência da criatura para a comunhão afetiva com uma outra criatura do mesmo sexo, não encontra explicação fundamental nos estudos psicológicos que tratam do assunto em bases materialistas, mas é perfeitamente compreensível à luz da reencarnação. E é assim que nós vamos trazer hoje para vocês um expositor espírita que escreveu sobre esse tema, debruçou-se sobre obras da codificação, estudou também trazendo informações que estão fora da codificação e que será trabalhada na tarde e noite de hoje. Ele escreve sobre homossexualidade. Kardec já falava sobre isso. Eu falo aqui para todos vocês de Paulo da Silva Neto Sobrinho, que publicou essa obra no ano de 2017, já está na sua 8ª versão, porque, como nós sabemos nos estudos espíritas, nós vamos sempre progredindo, amealhando conhecimentos, e nós vamos, então, recordando ideias, modificando ideias, e hoje foi feita, inclusive, uma pequena revisão que ele nos brinda e vai trazer ineditamente dentro desse tema para o nosso deleite na tarde de hoje. O Paulo Neto, eu peço licença a todos vocês para que nós possamos aqui trazer quem é o Paulo Neto. Ele é natural de Guanhães, formado em Ciências Contábeis e Administração de Empresa pela Universidade Católica, Pontífice Universidade Católica de Minas Gerais. Aposentou-se como fiscal de tributos pela Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais e ingressa no Movimento Espírita em julho de 87. Portanto, aí já se vão mais de 3 lustros, de 3 décadas. Ele escreve muitos artigos e esses artigos estão publicados no site www.paulosnetos.net e você encontra nas categorias e-book. São uma variedade de livros, de obras, tanto físicas, impressas, como também digitalizadas, colocadas à disposição, sua grande maioria por acesso ao acervo gratuitamente. Dentre essas obras, citaremos algumas, porque são várias e aí nós
faríamos aqui a live toda citando obras desse grandíssimo escritor que temos a honra de apresentá-lo a vocês. Nos livros impressos, ele escreveu sobre a Bíblia, a moda da casa, sobre alma dos animais, estágio anterior da alma humana, em interrogação, espiritismo, princípios, práticas e provas. Os espíritos se comunicam na Igreja Católica. As colônias espirituais e a codificação. Kardec e Chico, 2 missionários, tanto em e-book quanto também em obra impressa. 2 volumes para jogar uma pá de cal nessa discussão. Eu poderia citar várias outras obras, mas hoje, em especial, eu quero trazer para o nosso diálogo, nosso bate-papo. Essa vai ser em formato de palestras, vocês perceberão, porque o pesquisador é bem criterioso, muito didático, e vai nos auxiliar a caminhar sobre essa temática. Portanto, quem quiser mais informações para ler essa obra, eu repito, está lá em www.paulusnetos.net, nas categorias e-book. Bom, antes de chamar o nosso palestrante para conversarmos, eu quero, já ingressando nesta temática, comentar com vocês que ainda nos dias de hoje, esse tema, ele ainda gera muita polêmica. Não só fora do meio espírita, mas principalmente no meio espírita. Existem inúmeras controvérsias, divergências de opiniões, principalmente quando esse tema entra nas pautas das nossas discussões cotidianas no meio espírita, nas casas espíritas. Vejo muita gente afastando essa temática para não querer discutir. Falta a muitos capacidade de ver pessoas como irmãos, principalmente quando nós falamos de homossexualidade, intransigência, intolerância, falta de compreensão, parece, infelizmente, ser a regra geral. Hoje, nós, então, vamos trazer aqui para a nossa conversa o meu querido Paulo Neto. Eu acabo, então, de fazer uma apresentação, pedir para o pessoal buscar lá, Paulo, na www.paulusnetos.net, categorias e-book, onde vão encontrar uma substanciosa informação acerca do tema e de vários outros. Mas eu, hoje, tenho muita honra, meu querido amigo, de receber a você. Espero que todos aqui na live estejam nos ouvindo bem. Agradeço a Deus e a Jesus por estar aqui junto com você. Vou pedir licença a você para eu descompartilhar a minha tela para que você possa compartilhar a sua. Então, aí você já vai ficar com o comando do seu lado, quando assim for necessário. Gostaria de, antes de passar a palavra para o Paulo, dizer que nós vamos responder perguntas aqui, através da fala do Paulo, no final da exposição. Até porque, quando ele levantar a tela, está usando um único computador, ele não vai nos ver mais. Então, peço a paciência de todos para nos acompanhar. Guardem as dúvidas para o final. Tem problema, pode ir colocando na live, sim, que nós vamos fazer essas perguntas ao final. Paulo, bem-vindo, meu amigo. Desculpa ser tão prolixo aqui, mas eu precisava te apresentar para todos nós, para o nosso público, porque as suas obras precisam ser lidas e estudadas no meio espírita, inclusive porque elas trazem substanciosas informações e você realmente estuda à luz do Kardec, daquilo que está na codificação, como eu disse, com muita lucidez. Seja bem-vindo, meu irmão. Eu agradeço aí, Beto, até já iniciando, né, pela oportunidade de estar aqui expondo meu trabalho. O que eu falo é o seguinte, que quem escreve precisa de divulgar, e muitas vezes não tem oportunidade de divulgar. O tema de hoje, por exemplo, a gente tem uma certa dificuldade em falar em casas espíritas, quando eu acho que devia falar mesmo, sabe? Para tentar acabar com um preconceito que não tem sentido em cima dos homossexuais, e nós vamos tentar mostrar isso de uma forma muito clara. Como você mais ou menos já colocou, o meu trabalho é praticamente em cima de slide. Eu gosto de trabalhar com slide porque eu passo a ter um foco para seguir, eu não fico divagando demais, entende? E eu vou mostrar as informações e vou mostrar de onde eu tirei as informações, porque eu não consegui me desvincular desse viés de pesquisador, entendeu? Então, eu mostro tudo, então não tem jeito. Mas, no final, a gente vê aí o que a gente pode resolver em questão de dúvidas. Mas, de uma forma geral,
a minha exposição é mais abrangente, eu não vou particularizar muita coisa. Eu vou dar a ideia de como isso pode influir de uma maneira geral nas pessoas, sem entrar em detalhes demais, só para a gente possa ter uma ideia. Então, eu faço uma exposição inicial e, no final, a gente cai, como os outros, na codificação para tentar explicar o que nós, espíritas, devemos ver e como devemos ver isso tudo, ok? Posso começar, então? Já vou lá passar meus slides. Então, a partir de agora, eu não enxergo mais a tela, o meu computador, igual você falou, só está a tela do slide. Então, o nosso tema, homossexualidade. Ainda com relação à moral na conduta sexual, devemos, como em tudo, olhar para o nosso próprio comportamento ao invés de julgar o comportamento alheio. Bom, então nós vamos trabalhar tópicos. Nós vamos fazer uma introdução, nós vamos fazer algumas definições e nós vamos tentar definir se é um comportamento natural ou é algo imoral, como muitas vezes as pessoas querem levar para este lado, ou seja, o lado da imoralidade. Nós vamos ver como que isso está no espiritismo, vamos ver o que a ciência tem trazido para buscar explicar essa questão, né? E, finalmente, nós vamos fechar com como nós, os espíritos, devemos agir, né? Como nós vivemos em sociedade, a própria convivência acaba gerando o que a gente chama de preconceitos, né? Então, na nossa sociedade, a gente percebe claramente que existe pelo menos 3 principais tipos de preconceitos. São os sociais, os raciais e, infelizmente, os sexuais. Então, nós vamos tentar trabalhar para eliminar, dentro do possível, obviamente, essa questão do preconceito sexual. Então, nós vamos pegar do livro O Testemunho dos Sábios, o Espírito Fei Filipe, para dizer assim. Eu achei essa fala dele muito legal. Olha, ele fala assim: ao preconceito sempre se encontra aliado à ignorância, pois não passa o mesmo, ou seja, o preconceito, de uma representação do acanhamento intelectual da criatura. Uma vez dilatada a sua compreensão, a pessoa torna-se, por consequência, mais tolerante. O preconceito sempre parte da criatura inexperiente e limitada em suas concepções. O que está falando assim, ó, como nós não temos conhecimento mais profundo de uma situação, aí nós criamos o preconceito. Se nós passarmos a ter um conhecimento mais aprofundado, o preconceito acaba. Então, a nossa proposta é oferecer esses elementos para que possamos acabar com os nossos preconceitos, né? Essa é a nossa proposta. E aqui, infelizmente, a religião é o grande foco gerador de homofobia e preconceito, principalmente na questão da homossexualidade, né? E usam muito textos de Bíblia para falar que a homossexualidade é condenada, não sei o que tem. Então, vamos lá. Tem somente duas passagens na Bíblia que falam da questão do homossexual. E todos dois, coincidentemente, no livro Levítico. No Levítico 18, 22 e Levítico 20, 13. Então, no primeiro, Levítico 18, está assim: com homem não te deitarás como se fosse mulher. É abominação. Abominação é coisa detestável, repulsiva, tá? E no Levítico 20 nós encontramos o quê? Se também um homem se deitar com outro homem, como se fosse mulher, ambos praticam coisa abominável, serão mortos, então a pena é de morte, o seu sangue cairá sobre eles. Então, veja bem, e isso é quem tem que chamar atenção. Por que existe essa proibição dentro da Bíblia? Será que essa proibição na Bíblia tem relação, por exemplo, com questão moral? Ou tem um outro viés que está por trás disso? E que muitas vezes a gente não percebe. Então, vamos tentar explicar. Os judeus viviam numa sociedade altamente machista. Tá? Altamente machista. A própria religião do judaísmo é uma religião de homens. Né? Se você tem lá dos 10 mandamentos, lá dá, não desejar a mulher do próximo. Né? Então, você vê que é tudo focado para homem. Então, e a mulher, dentro desse contexto, não valia absolutamente nada. Né? Então, a proibição aqui está relacionada a este conceito. Não tem nada mais a ver que machismo puro. Então, veja bem, o que eles estão proibindo? Um homem deitar com outro homem como se fosse mulher. Então, tipo assim, já que a mulher não vale nada, um homem não pode deitar com outro homem, senão passa a não valer nada também. Deu para entender? Então, é mais cultural isso aqui. Não tem nada a ver com machismo puro. Tem nada a ver com sentido moral,
como se fosse uma proibição divina. Isso é proibição cultural de um povo altamente machista. Tá? Mas, infelizmente, os religiosos não passam essa informação, passa que isso de Deus, todo mundo, e não tem nada a ver. Né? Quando a gente vai no fundo da questão, você vê que a história é bem outra, muito outra mesmo. Bom, uma questão que a gente sempre coloca é essa aí. É algo que está na cara, ou seja, vou apresentar aqui imagens. São 6 jovens. E aí eu gostaria, o Beto, aí, do pessoal poder falar para mim. Tem 2 garotos aí. Quais as fotos que se identificam que seriam garotos? Quais as fotos que possam ser identificadas aí como garotos? Eu vou falar quem é, claro, né? Mas o que eu quero mostrar aqui com essa brincadeira é que a coisa é muito difícil você identificar. E muitas vezes o homem, que caso são 2 garotos não vão identificar, já nasce com toda o seu corpo com o formato, vamos dizer assim, né? Formato de corpo de mulher. Então, eu pergunto, que culpa tem ele de ter nascido daquela forma? É o primeiro questionamento que a gente pode colocar, né? Mas nós vamos identificar. Os garotos são da foto 4 e da foto 6, né? Então, por exemplo, esse da foto 4 se chama Kim Petras, quando ele assumiu a homossexualidade como menina, vamos dizer assim, foi aos 12 anos. Ele é cantor, ele tem uma voz linda, que é uma voz de mulher linda, linda, linda. Vocês podem procurar ele lá no YouTube, vocês vão achar ele cantando, mas se você não tiver essa informação que eu estou passando, vocês não vão identificar nunca que seria uma menina, que foi um menino que se virou menina, entre aspas, né? E o outro seria o Zoe, que se diz também, se aceita como mulher, né? E acha que é aos 13 anos. Então, essas idades aí, para mim, eu acho que são muito precoces, mas tem coisas mais precoces que isso. E aí, Beto, aquele link que eu te passei, você pode passar aí agora, tá? Eu tinha um vídeo para passar aqui, mas por problema técnico não tem como passar, tá? É um vídeo sobre essa criança aí, mas eu recomendo depois vocês puderem assistir. É um vídeo pequeno, 25 minutos mais ou menos, mas é muito legal, é uma montagem muito bem feita, vai falar do tema. Eu digo assim, é comovente, vale a pena assistir. Então, esse vídeo vem provar a manifestação da homossexualidade em crianças. Nós vamos trazer aqui mais eu acho que 2 ou 3 casos, se não me falha a memória, sobre essa manifestação em crianças. O primeiro caso é de Romeu Clark, que aos 5 anos ele já tinha 100 vestidos de mulher. Ele era menino, né? Que se julgava como menina e só queria vestir vestido de menina. Então, veja bem, aí como que uma idade tão precoce dessa aí, a criança vem com essa ideia fixa, não, porque não sei, e muitas vezes um conflito muito grande familiar, né, que os pais não aceitam, não compreendem, né? Então, essa criança já sofre muito desde cedo, né? Aqui nós temos outro caso, que são 2 gêmeos, né? E um deles, que é o Logan, se sentiu como menina desde os 2 anos de idade. Desde os 2 anos de idade. Isso é importante. Né? Ele começou a afirmar para a mãe que era menina. Ele se vestia de menina, e uma festa de aniversário dele, aqui dessa foto pequena, ele com a boneca, né? A roupinha azul, de uma fadinha, né? E aqui nós temos um outro caso, muito interessante também. Esse aqui eu acho que foi um dos casos mais graves que eu achei. Porque era um menino já com 9 anos que pediu autorização para mudar de nome, né? E a mãe já tinha percebido esse comportamento dele de feminino há muito tempo, a ponto de que aos 3 anos de idade, ele tentou cortar o próprio pênis com a tesoura, ou seja, ele queria literalmente cortar a diferença, achando que, coitado, na inocência dele, que com isso ele viraria menina. Então, se não fosse a mãe estar atenta, isso podia ser até grave, né? Então, vocês verem que a coisa é muito forte, não é que, tipo assim, eu quero ser, ou, né? Então, isso, assim, pelo menos na maioria dos casos, já nasce com a pessoa. Então, a pessoa nasce assim,
Não é opção, eu vou ser, deixa... Não, ela nasce assim, e depois nós vamos ver por que ela nasce assim. As informações, todas as explicações nós vamos ter lá na frente. Mas vamos pegar... aí a questão é, então, qual o motivo que impulsiona uma criança a ter um comportamento contrário ao que se espera para seu sexo biológico? De onde ela teria tirado essa ideia para agir dessa forma? Nós estamos falando de criança de 2, 3 anos, 5 anos, né? Então, aí a resposta vai estar lá em Emmanuel, no livro Vida e Sexo. Então, ele vai dizer assim, a homossexualidade, também hoje chamada de transexualidade, em alguns círculos da ciência, não encontra explicação fundamental nos estudos psicológicos que tratam do assunto em bases materialistas, mas é perfeitamente compreensível à luz da reencarnação. Ou seja, nós só vamos compreender essa situação se nós buscarmos entender, compreender ou aceitar a reencarnação como fato. Essa ciência materialista que não aceita, lá não descobriu, não é espírita ainda, né, como se diz, não vai conseguir chegar num bom tempo, nunca, enquanto ela agir dessa forma. Vamos dizer, a ciência vai ter que se espiritualizar para poder enxergar, além da matéria, um espírito, e aí sim vai entrar a descobrir essas causas como um fato normal e natural, né, do ser humano, da própria espécie humana, vamos dizer assim. Definições. O termo homossexualismo foi inventado em 1869 por Carl Maria Kerbeni. Ele era jornalista austro-húngaro. Em 1973, a Associação Psiquiátrica Americana retira a homossexualidade da lista dos transtornos mentais. Aí já começa a ter uma mudança de comportamento da ciência em relação ao homossexualismo, que era, não, isso é um transtorno mental, já começou a tirar. Em 1985, o Conselho Federal de Medicina do Brasil, então agora já é no Brasil, retira a homossexualidade da condição de desvio sexual. Então, não é transtorno, não é desvio, né? Então, vocês estão vendo que está havendo uma progressão nessa mudança nessa mudança de visão em relação ao problema. Lá no ano de 90, o Manual de Diagnóstico e Estatística de Transtornos Mentais retira a homossexualidade da condição de distúrbio mental. Então, caiu tudo que se classificava o homossexualismo caiu. E, finalmente, em 1993, a Organização Mundial de Saúde retira o termo homossexualismo e adota o termo homossexualidade. Um progresso para a época. Aí, a justificativa que eu encontrei é que esse termo ismo, ele está ligado à doença. E como homossexualismo não é doença, então eles tiveram que tirar o final ismo e passar para a homossexualidade. Acredito eu que, com o tempo, vai mudar essa designação também, vai passar para ao que tudo indica, né? Vai passar para homoafetivo. Tá? Com o tempo, eu acho que vai caminhar para isso, já está sendo usado muito esse termo, então acredito que com mais um bom tempo aí para frente, a gente vai passar a usar isso aí. Por que isso é importante? Porque toda vez que você fala de homossexualidade, sexualidade, já te liga à questão sexual. E ela, muitas vezes, não tem nada a ver com a questão sexual. Tá? É algo totalmente independente, tá? Essa situação. Bom, e aí o Conselho Federal de Psicologia, no ano de 1999, a primeira resolução que eles soltaram, eles destacam seus considerando são as explicações e argumentos para justificar algum procedimento, que a homossexualidade não constitui doença, nem distúrbio, nem perversão. Opa, nem perversão, olha. E como pode ser pervertido se a criança, nós vimos crianças de 2, 3, 5 anos já tem isso. Como é que você pode falar perversão para uma criança? Então, realmente não é perversão. É uma condição natural da própria evolução da criatura, né? E que a forma como cada um vive sua sexualidade faz parte da identidade do sujeito, a qual deve ser compreendida na sua totalidade. Para mais adiante, né, o Conselho, então, proibir a participação de psicólogos em eventos e serviços destinados ao tratamento e à cura da homossexualidade, no parágrafo 1 do seu artigo 3º. Então, o Conselho Federal de Medicina está falando assim, olha, esse negócio de cura gay não existe. Né? Quem fala, não sei o que tem, vamos criar esse negócio de cura gay, projeto cura gay, não sabe o que está falando, porque não cura. Isso não é doença. Né? Então, se não é doença, não tem como curar. Né? Bom,
Doutor Alexandre Pérez, né, é médico ativo nas áreas de clínica geral, homeopatia, fitoterapia. Ele argumenta que não faz sentido aplicar esses termos ao homossexual pelo seguinte motivo: doença. O homossexual não apresenta qualquer alteração fisiológica, anatômica ou genética em seu corpo físico. Então, o cara é perfeito. Distúrbio. Não é correto. Uma vez que o organismo físico funciona perfeitamente e a estrutura psíquica está preservada. Então, não tem distúrbio nenhum. E, finalmente, desvio. Porque quando você fala em desvio, leva a acreditar que existe uma normalidade ideal que não está sendo seguida, desvio de conduta. Então, também não é desvio. A pessoa é assim, então várias pessoas assim, então não é desvio, né? E aí, Divaldo Franco vai nesse livro chamado Sexo e Consciência, e aí é a opinião do próprio Divaldo, ele vai falar o seguinte: um dos aspectos do comportamento sexual que as pesquisas tentam decifrar é a orientação sexual. O interesse que o indivíduo possui em estabelecer relacionamentos afetivos sexuais com o gênero oposto ou com o mesmo gênero. O espírito realiza as experiências em 4 modalidades de conduta sexual. Então, o Divaldo está falando assim, nós, como espíritos, no nosso processo evolutivo, passamos por 4 tipos de experiências na conduta sexual. Tá? Então, vamos dizer, isso é padrão para todo mundo. Então, não tem como fugir disso. Então, tem os 4... Como é que fala aqui? As 4 modalidades, né? Um seria a sexualidade, ou seja, nós não temos interesse nenhum sexual. Heterossexualidade, interesse por pessoa do sexo oposto. Homossexualidade. Neste contexto, o indivíduo elege um parceiro do mesmo sexo. E, finalmente, bissexualidade, que relaciona-se com pessoas de ambos os sexos. Então, esse é o histórico da humanidade, de cada um de nós. Num momento ou outro, nós passamos por isso, vamos passar. Então, é coisa que não... Isso serve até mesmo para a gente não julgar as pessoas por quem não sabe no dia de amanhã, porque de repente hoje nós estamos agindo de uma forma, no dia de amanhã nós podemos cair justamente naquilo que está condenando as pessoas, né? É um problema muito sério, né? Doutor Andrei Moreira, ele é médico da Associação Médica Espírita aqui do estado de Minas Gerais, e ele tem esse livro chamado Homossexualidade sob a ótica do espírito imortal. É um livro muito bom, eu até recomendo para quem quiser se interessar mais com o assunto, né? Um livro muito bom. E o fato de ser médico também ajuda muito, né? Então, ele vai falar no livro dele assim, a questão da orientação sexual. Então, ele diz que é o direcionamento do desejo sexual e do afeto para um determinado sexo, que pode ser o mesmo do indivíduo ou não, pode ser, então, essa orientação pode ser heterossexual, homossexual ou bissexual. Então, é mais ou menos o que o Divaldo falou, só que aqui ele não colocou a pessoa assexualizada, né? Ou seja, aquela primeira lá, sem interesse nenhum, tá? Mas, no fundo, eles estão falando a mesma coisa. Aí o doutor Andrei Moreira continua. Ele vai explicar para nós o que seria a identidade sexual. Ele diz que representa aquilo que o indivíduo pensa e sente que é, ou seja, aquilo que ele vê quando se olha no espelho. Pode ser masculina ou feminina, independentemente do sexo biológico. Então, ou seja, não depende do sexo biológico. Então, nós temos na imagem aí um menino que vai no espelho e se enxerga como uma menina. Então, é isso que é identidade. Ou seja, ele se identifica nessa condição. E fim de papo, não tem como explicar isso dentro da base materialista, mas na reencarnação nós temos. E vai explicar que caso aquelas crianças todas que precocemente já estavam tendo certas manifestações por vestimenta, por enquanto era por vestimenta de sexo oposto, né? Que é o que elas identificavam. O homossexual é um indivíduo que tem a conformação biológica do seu sexo original, sua identidade é a mesma do sexo biológico, ou seja, o homem se olha no espelho, se vê e se sente como um homem, e a mulher se olha no espelho, se vê e se sente como mulher. Quando dizemos que o indivíduo é homossexual, estamos caracterizando única e exclusivamente sua orientação do desejo voltada para o mesmo sexo. Isso significa apenas que o indivíduo sente atração e se realiza afetiva e sexualmente com o igual, né? E aí ele vai definir também transexual, que seria um indivíduo que tem o sexo biológico com quem nasceu, mas tem a identidade sexual do sexo oposto. Então, que ele vai no espelho e se vê como do sexo oposto. Ou seja, um homem que se olha, inclusive fala isso mesmo, né?
Um homem que se olha no espelho se vê e se sente como mulher. E uma mulher que se olha no espelho se sente como homem. O transexual tem a orientação do desejo para o mesmo sexo biológico que o seu sexo. No entanto, aí presta atenção no que ele vai falar, que eu achei assim, bem diferente, né? Eu acho que, de certa forma, se refletir bem, talvez ele está coberto de razão. Então, fala assim, ó, no entanto, como a identidade é do sexo oposto, a relação é considerada heterossexual, pois essa definição, ou seja, relação heterossexual, se baseia no psiquismo e não na conformação biológica. Exemplo, um homem que se sente como mulher e é atraído por homem, então ele vê essa relação como heterossexual. Por quê? A pessoa se sente como mulher, então fim de papo. Então o que importa é o que está sentindo, não o que os outros estão vendo de fora, né? E aí eu achei essa imagem, achei interessante que ela ajuda a gente entender um pouco tudo aí que a gente falou até agora, né? Então, quando fala assim, a questão da identidade, né? A identidade está mais ligada à questão de pensamento, de pensar que seja assim ou assado, né? Então, a identidade, nós estamos aqui, mulher ou homem. É como você, na sua cabeça, pensa sobre si mesmo. Como se sente, como se enxerga. Orientação sexual, nós temos o homossexual, o bissexual e heterossexual. O que seria? Refere-se ao seu desejo por quem você se sente atraído, atraída, sexualmente falando. Sexo biológico, feminino, intersexual e masculino. Se refere-se ao órgão genital, propriamente dito, né? Os cromossomos e hormônios pode ser predominantemente feminino, masculino ou intersexual, que seria uma combinação dos dois sexos, né? E, finalmente, a expressão, que estaria relacionada com vestimenta, né? Como se ele quer se parecer para o público, pode ser homem, não binário, seria andrógeno, e mulher. É como você demonstra seu gênero pela forma de agir, de vestir, interagir e se expressar, né? Então, essas são as ideias principais. A identidade, então, seria a questão homem-mulher, né, como nós falamos. Aqui nós só aproximamos mais de perto aquelas imagens, não vamos falar não, só para mostrar, né, para ficar mais fácil de ler, no caso. Mas nós estamos repetindo tudo que está lá. Por que muita gente faz a palestra em ambiente grande, então essa imagem fica muito pequena para as pessoas lerem, né? Então eu tive que fazer essa ampliação dos trechos para a gente poder ler e passar para as pessoas. Bom, a outra questão que surge, de uma forma assim, muito espontânea, muito forte, é um comportamento natural ou é algo moral? Porque sempre nos passaram que é coisa imoral. É tipo, moral, prevenção, não sei o que tem, né? E aí, nós vamos ver. Vamos lá. A homossexualidade no reino animal é natural. Uma pesquisa realizada por Bruce Baggemill, no ano de 1999, ele apontou o comportamento homossexual em aproximadamente 1.500 espécies de animais. Então, após estudos apontarem que o comportamento sexual é quase universal no reino animal, então aqui, na medida que vai ampliando, ele já se amplia, ou seja, todos os animais, no reino animal, todos os animais têm esse procedimento, essa atitude, ou comportamento. Então, a questão que eu sempre coloco é a seguinte: se existe isso no reino animal, então é natural. É algo natural. Porque você não pode falar que o animal é pervertido. Né? Então é algo natural. Então faz parte da espécie dos animais. Mas o que tem isso a ver conosco? Que é que nós vamos fazer uma ligação com isso aí, né? Que é importante a gente entender. Mas vejamos essa revista aqui, Newton, que fala o seguinte. Está falando dos bonobos. Os bonobos são espécies de chimpanzés, né? Em que eles possuem 98% do DNA humano. 98%. A nossa diferença para eles, presta atenção, é 2% só. Então, literalmente, é nada. Não representa nada. Né? É muito insignificante. Né? Então, lá, fala assim, o dado mais curioso é que suas práticas, está falando dos bonobos, então,
sexuais não revelam nenhuma preocupação com a procriação da espécie. A gente imaginava, ou se tinha essa ideia de que os animais só tinham relação sexual um com o outro para procriar a espécie, né? Então, eles identificaram, não tinha nada a ver no caso deles. Então, todo tipo de relação sexual, presente também na sociedade humana, já foi documentado entre os bonobos. E aí? Além do tradicional macho e fêmea, há práticas homossexuais em ambos os sexos, ou seja, nos machos e nas fêmeas também. E outras que incluem indivíduos de idade muito distante, como uma fêmea com machos mais jovens e vice-versa. Então, está falando assim, ó, tudo que nós temos aqui de comportamento dos bonobos tem. É nós que passamos para eles ou eles que passaram para nós? Né? E aí nós vamos entender. Voltamos ao livro Vida e Sexo. Então, Emmanuel diz o seguinte: o instinto sexual, exprimindo amor e expansão incessante, nasce nas profundezas da vida, orientando os processos de evolução. Nasce das profundezas da vida. Então, nós sabemos que o princípio inteligente, que hoje nós transformamos em espírito humano, veio do reino animal, na pior das hipóteses. Então, nasce das profundezas da vida. Né? Ou seja, está falando a mãe, está falando, nós viemos lá de trás. Então, ele diz, toda criatura consciente traz consigo, devidamente estratificada, a herança incomensurável das experiências sexuais vividas nos reinos inferiores da natureza. Então, nós fazemos aqui o que nós aprendemos a fazer lá, e de lá nós trazemos para cá, para ficar bem claro. Então, ele diz, de existência a existência, de lição em lição e de passo em passo, por séculos de séculos, na esfera animal, a individualidade erguida à razão, ou seja, passar da condição de homem, surpreende em si mesmo todo um mundo de impulsos genésicos por educar e ajustar as leis superiores que governam a vida. Fantástico. Isso aí, para mim, foi muito legal. Por isso que eu coloquei essa questão dos animais, para fazer essa ligação. Né? Então, ou seja, tudo que a gente tem de hoje de comportamento nessa área, nós trouxemos de lá. Né? Aí vem lá Bezerra de Menezes no livro Sexo e Obsessão. O sexo é um departamento importante do aparelho genésico criado com a finalidade específica para a procriação. Com características próprias em cada fase do processo evolutivo, no ser humano alcança o seu estágio mais elevado por vincular-se às emoções, lentamente superando as sensações mais primárias por onde passou no período das existências iniciais na forma animal. Então, o Bezerra de Menezes também está falando que nós passamos pela forma animal, só que agora, na fase humana, nós temos que sublimar, se é que a gente pode falar esse termo, essa prática, né, do sexo, né? Mas está falando que as sensações estão vindo de lá. Então, são duas fontes que estão falando a mesma coisa. Embora, assim, de uma forma diferente, mas eles estão falando, no fundo, a mesma coisa. Bom, a questão do nosso foco, então, principal é isso. Então, e no Espiritismo, como é que fica? Né? Livro dos Espíritos, tem o segundo livro. O Livro dos Espíritos é dividido em livros ou em partes. São 4 livros ou 4 partes, tanto faz. Então, esse segundo livro tem um capítulo 4, que vai falar da pluralidade das existências, e vai falar também do sexo nos espíritos. Bom, a questão 200. Os espíritos têm sexo? Não como entendeis, porque os sexos dependem de um organismo. Há entre eles amor e simpatia, mas baseados na afinidade de sentimentos. Só que algumas pessoas vêm falar que os espíritos não têm sexo. Mas aqui a resposta não é essa. Está falando assim, tem, mas não como vocês entendem. Então, quer dizer que entre amor e simpatia, estão falando que a questão sexual dos espíritos é uma questão de sentimentos, afinidade de sentimentos. Não é biológica. Né? E aí vem a pergunta 201. O espírito que animou o corpo de um homem pode animar em nova existência o de uma mulher e vice-versa? Sim. São os mesmos espíritos que animam os homens e as mulheres. Então, nós não temos aí, Deus não criou espírito de homem e espírito de mulher.
ou seja, você só nasce homem e você nasce só mulher. Não. O espírito é o mesmo, que ora nasce homem e que ora nasce mulher. E isso tem uma implicação muito interessante que nós vamos mostrar daqui a pouco. Aí a pergunta, quando errante, que o Beto colocou lá no início, quando errante, ou seja, está guardando a reencarnação, quem prefere o espírito? Encarnar no corpo de um homem ou no corpo de uma mulher? Então a resposta, ó, isso pouco importa para o espírito. Então vai depender do quê? Das provas porque haja de passar. Então, ou seja, vai depender da sua programação espiritual. Se de acordo com ela vem homem ou vem mulher. O fato é que para a gente progredir e avançar em termos de evolução e incorporar o sentimento que tem nas duas polaridades, nós estamos nascendo os dois, não tem outro jeito. Então vem o Kardec e explica só, os espíritos encarnam como homens ou como mulheres porque não têm sexo. Como devem progredir em tudo, cada sexo, como cada posição social, lhes oferece provações, deveres especiais de novas oportunidades de adquirir experiência. Aquele que fosse sempre homem só saberia o que sabem os homens. E nós, isso aí, eu acho que é ponto sempre para todos nós, por exemplo, que as mulheres, o sentimento é muito mais forte. A mulher é mais sentimento, o homem é mais razão. Então, se o homem só nascer como homem, só fica na razão e não desenvolve o sentimento. Então, ele precisa vir no corpo de uma mulher para que, neste corpo, ele possa desenvolver todo o lado sentimental dele e fazer progredir, sublimar. Por isso que essa mudança do corpo biológico, tá? Ora homem, ora mulher. Então, de tudo que nós vimos, nós vamos dizer assim, que o espírito pode nascer macho ou fêmea. Ou seja, no corpo biológico, ele pode nascer macho ou fêmea. Isso me levou a uma conclusão muito legal. Isso depois de muito tempo, tá? A gente falou assim, mas que legal isso aqui. Por quê? Veja bem, então isso prova, de uma forma muito evidente, que o nosso psiquismo é duplo. Significa dizer que o nosso psiquismo é masculino e feminino ao mesmo tempo. Porque se não fosse, eu não podia nascer macho e não podia nascer fêmea. Eu só nascia no corpo biológico, um dos corpos biológicos. Ficou claro isso aí? Isso aqui é interessante, porque e a partir do momento que eu passei a focar esse viés, vamos dizer assim, eu comecei a chegar esse viés em outras coisas que nós vamos falar daqui para frente, assim, esse tal do psiquismo duplo. E eu achei muito interessante essa pesquisa, foi justamente por isso. Eu caí numa situação que eu nem imaginava, nunca pensei na minha vida, como que poder explicar esse psiquismo duplo, né? Bom, então aqui é o primeiro momento que nós temos psiquismo duplo. Então, hipoteticamente, bom, agora sim, nós vamos... Uma travadinha. Parece que deu uma travadinha, Paulo. Travado? Slide, é só você, isso, nesse slide aí você dá, isso aí, não, aí mesmo, é só para você continuar a partir daí, porque deu uma travadinha, você estava falando, só para partir, continua aí, prossiga. Tá. Esse texto que nós vamos falar agora, foi um texto que eu descobri quando eu fiz um artigo sobre a mulher na Bíblia, e aí eu topei esse texto. E aí eu percebi que Kardec, de uma certa forma, vai fazer uma referência a isso, mas só que de uma forma sutil, e a maioria das pessoas não sabem disso. Né? Então, tem um texto, um artigo que publicou na Revista Espírito do ano de 1866, chamado As Mulheres Têm Alma. As mulheres aí na live não preocupa, não, porque naquela época era um questionamento danado, porque biblicamente falando, a mulher veio da costela do homem, então a crença é que a mulher não tinha alma. Então era discussão brava. E Kardec fala sobre esse tema, né? Então vamos ver o que ele fala. Eu vou destacar alguns trechos desse artigo. Esse aqui que é o pulo do gato, que eu acho que é assim, a mente de Kardec, como que avançou no tempo. Então ele diz assim: o espírito encarnado, sofrendo a influência do organismo, seu caráter se modifica segundo as circunstâncias e se dobra às necessidades e aos cuidados que lhe impõe este mesmo organismo. Pode ocorrer que o espírito percorra uma série de existências no mesmo sexo, então aqui é importante,
uma série de existências no mesmo sexo, o que faz que, durante muito tempo, ele possa conservar no seu estado de espírito o caráter de homem ou de mulher, do qual a marca permaneceu nele. Ou seja, se ele vem em várias existências, várias reencarnações, como homem, então o caráter de espírito dele fica muito impregnado dessas coisas de homem, vamos dizer assim. Tá? Se veio como mulher, da mesma forma. Então, vem muitas encarnações como mulher, então ela acaba, o espírito dele acaba tendo impregnado desse caráter de mulher. E aí, o que acontece? Esse espírito lá de lá, voltando para cá, isso passa a repercutir na parte do físico. Então, ele diz, se essa influência repercute da vida corpórea à vida espiritual, ou seja, você leva daqui para lá, ocorre o mesmo quando o espírito passa da vida espiritual à vida corpórea. Então, vamos supor, você está aqui várias encarnações, como homem, se eu falar, você tem um psiquismo de homem, mais aflorado. Quando você volta para cá, para reencarnar de novo, o seu psiquismo mais aflorado de homem volta junto com você, independentemente de que corpo biológico você vai cair. Se você cair no corpo de homem, beleza. Agora, se você cair no corpo de mulher, o que vai ter? Você tem um corpo de um sexo biológico que não vai corresponder com o seu psiquismo. Então, lá, numa nova encarnação, ele está falando do espírito, né? Trará o caráter, as inclinações que tinha como espírito, como ele estava pensando lá de lá, que levou daqui para lá. Agora está vindo de lá para cá. Então, se for avançado para um homem se for avançado para um homem avançado, se for atrasado para um homem atrasado. Agora sim. Olha como que vai fechar. Mudando de sexo, poderá, pois, sobre essa impressão e em sua nova encarnação, conservar os gostos, as tendências e o caráter inerentes ao sexo que acaba de deixar. Assim, se explicam certas anomalias aparentes que se notam no caráter de certos homens e de certas mulheres. Kardec estava falando de quê? Kardec estava falando de homossexualidade. E isso aqui, para mim, foi assim, foi a glória, porque nunca imaginava isso aqui. Porque se você procurar a palavra homossexualidade, você não vai achar lá de jeito nenhum, né? Até mesmo que foi criada depois, né? Então, mas aqui está muito claro. E o que mais importante para mim foi o que eu destaquei na cor azul. Então, Kardec está falando isso aqui. Quando ele diz que a anomalia aparente, ele está falando assim, gente, isso é coisa natural. A anomalia aparente é que vocês pensam que é a anomalia, mas não é. Ela é aparente, isso é coisa natural. Então, para Kardec, a homossexualidade é um fator natural. Ponto. Isso tem que ficar claro para nós. Né? Bom, aí vem André Luiz, no livro Revolução de 2000, diz assim, a sede real do sexo não se acha dessa maneira no veículo físico, mas sim na entidade espiritual em sua estrutura complexa. O sexo é, portanto, mental em seus impulsos e manifestações, transcendendo quaisquer impositivos de forma que se exprime. Ou seja, tanto faz o corpo biológico. O que importa é a mente, porque o sexo é a mente e fim de papo. O corpo biológico tem nada a ver com essa história. A vida espiritual, Emmanuel, no livro Vida e Sexo. A vida espiritual, pura e simples, se rege por afinidades essenciais. No entanto, através de milênios e milênios, o espírito passa por fiel imenso de reencarnações, ora na posição de feminilidade, ora em condições de masculinidade. O que sedimenta o fenômeno da bissexualidade, mais ou menos pronunciado em quase todas as criaturas. Emmanuel está falando aqui que todos nós temos psiquismo duplo. É a segunda fonte que nós falamos de psiquismo duplo. Então ele termina lá, o homem e a mulher serão deste modo, de uma maneira respectiva, acentuadamente masculino ou acentuadamente feminino, sem especificação psicológica absoluta. Não precisa falar nenhum. Não tem. Então, sempre tem um pedaço de outro, um pouco de um pouco de outro e pronto. Né? Vamos lá. Aí vem Bezerra de Menezes. Destituído de equipamentos sexuais, o espírito é neutro na forma de expressão genésica, possuindo ambas as polaridades em que o sexo é presente. Se você possui ambas as polaridades, então ele está falando do psiquismo duplo também.
necessitando, através da reencarnação, de experienciar uma como outra manifestação, ou seja, no sexo, né, do biológico, a fim de desenvolver sentimentos, não que nós falamos atrás, né, que são compatíveis com os hormônios que produzem. Faça essa condição, assume uma ou outra postura sexual, devendo desenvolvê-la e vivenciar com dignificação, evitando comprometimentos que exigem retornos dolorosos ou alterações orgânicas sem a perda dos conteúdos emocionais ou psicológicos. Ou seja, vamos dizer assim, sexo com responsabilidade. Tirar dentro de nós qualquer conotação de perversão sexual, de exagero em qualquer área, né, nessa área, melhor dizendo, e esse que é o nosso objetivo aqui agora. O irmão Félix, no livro Sexo e Destino. Homens e mulheres em espírito apresentam certa percentagem mais ou menos elevada de características viris e feminis em cada indivíduo, o que nos assegura a possibilidade de comportamento íntimo normal para todos, segundo a conceituação de normalidade que a maioria dos homens estabeleceu para o meio social. Então, aqui é uma fonte que vai falar que o nosso psiquismo é duplo, tá? E por nós sermos duplos, temos estágios evolutivos diferentes, não tem ninguém igual ao outro. Quem está querendo falar assim, né? Para fazer o padrão social, não é bem por aí. Lá na frente, nós vamos falar da escala Kinsey. E quando a gente falar da escala Kinsey, essa parte amarela, nós vamos citar de novo, que eu achei fantástico, tá? Amarelo, não, vermelho, que isso, tô louco. Frequentemente, o espírito programa uma longa jornada apenas de volta, apenas em um sexo. E quando se transfere para o outro, isto é, quando inicia uma série de encarnações na polaridade oposta, muitas vezes ainda se encontra com as marcas psicológicas do sexo anterior. O abuso das experiências em uma das polaridades impõe a necessidade de retorno em outra, a fim de aprender a respeitar a função sexual. Portanto, a homossexualidade tem suas causas profundas na intimidade do ser espiritual. Então, ou seja, enquanto a ciência não descobrir o ser espiritual, não vai encontrar a causa. Isso é questão do espírito. Por passar em corpos biológicos diferenciados, então ele vai adquirindo aquelas características de cada corpo e vai agir de acordo com aquilo, né? Não tem como. Então, é o próprio espírito. Aí continua o Divaldo no livro um pouco mais à frente. Esse aqui também é uma expansão que eu não imaginava, né? Ele vai falar assim: a homossexualidade pode ser desencadeada, nós dentro, ou influenciada por um processo obsessivo. O adversário desencarnado, que foi profundamente lesado pela sua vítima de agora, induz este indivíduo a um relacionamento homossexual que é angustiante para ele. O objetivo é cobrar a dívida desencadeando agressões do equilíbrio sexual do devedor. Como este espírito está imantado ao corpo da aura, ao campo da aura do seu hospedeiro psíquico, o espírito passa a experimentar as sensações, emoções e desejos daquele a quem manipula, inclusive nos momentos de relacionamento sexual que a vítima estabeleça com um parceiro. Isso aí, nos tempos atrás, eu não ia aceitar muito essa ideia, não, mas como eu percebi que Kardec muda um tipo de conceito que tinha dado antes, e isso também é outro problema que muitos espíritos não sabem. No livro dos Espíritos e no livro dos Médiuns, ele dizia que não havia possessão física, ou seja, um espírito desencarnado não podia possuir o corpo de um encarnado. Só que na Revista Espírita de 1863, de 1062, já começa a mudar de ideia, de 63, com certeza. No caso que ele vai falar, vai citar, mencionar, escrever, né, da senhorita Jolie, ele vai falar assim: fui muito incisivo quando eu disse que não há possessão física, no entanto, aí relata o caso. Só que, em vez de ele mudar, né, essa nova visão, ele mudar o que falou no livro dos Espíritos, no livro do Médiuns, não mudou, deixou como estava e não pôs observação nenhuma, então, mas ele vai no última obra que ele publicou, que a agenda muda esse pensamento, e já falando da possessão física. Então, o que eu estou querendo dizer? Que então, um espírito tomando posse, literalmente tomando posse do corpo de uma pessoa viva, ele pode levar essa pessoa a praticar um ato homossexual. É isso que o Divaldo está falando.
Mas esse negócio de possessão é um outro estudo, aí se quiser depois a gente pode desenvolver também, se vocês acharem de interesse, vamos dizer assim. Em muitas ocasiões, é o assistente Silas, no livro Ação e Reação. Em muitas ocasiões, quando o homem tiraniza a mulher, furtando-lhe os direitos e cometendo abusos, em nome de sua pretensa superioridade, este homem é conduzido pelos agentes da lei divina a renascimento doloroso em corpo feminino, para que, no extremo desconforto íntimo, aprenda a venerar na mulher sua irmã e companheira, filha e mãe, diante de Deus, ocorrendo idêntica situação à mulher criminosa, ou seja, do mesmo jeito que ocorre com os homens, pode acontecer com a mulher. Então, se bem que essa é o que eu chamo de inversão compulsória, tá? Ele mudar de sexo nessa situação aqui, por imposição, não leva a ele necessariamente à questão de ser homossexual, tá? Ele pode se tornar homossexual em função das vivências passadas dele, ou seja, muito tempo no corpo de homem, e pode levar, mas não necessariamente, tá? Porque você não vem como homossexual, vamos dizer assim, por expiação. Você já vem praticar mesmo o ato sexual com outro homem ou com outra mulher, né, mesmo sexo, como expiação. Não existe isso, tá? O que existe é ser internado num corpo, mas a ação de agir daquela forma sempre é sua, tá? Aí coloca lá, idêntica situação em relação à mulher, né? Que depois de arrastar o homem à devassidão e à delinquência, cria para si mesmo terrível alienação mental para além do sepulcro, requisitando quase sempre a internação em corpo masculino, a fim de que, nas teias do infortúnio e da emotividade, saiba edificar no seu ser o respeito que deve ao homem perante o Senhor. Então, qualquer conflito que tem, seja do homem ou da mulher, em relação de não respeitar o outro sexo, pode levar aquela pessoa a nascer exatamente naquele sexo que ele está espizinhando, está maltratando, está batendo, né? Só para conjugar. Aprende agora isso aí. Não que você vê que nesse corpo que você tanto bate aí, você vai aprender, né? Agora aqui é algo também que eu achei muito interessante, né? Porque será que nós vamos manter essas duas características pela eternidade fora? Então, quem vai nos explicar é André Luiz no livro Evolução 2 Mundos, onde nós encontramos o seguinte, ó. Quanto à perda dos característicos sexuais, ou seja homem ou mulher, né? Estamos informados de que ocorrerá, então vai acabar isso, de forma espontânea. Quando? Quando as almas humanas tiverem assimilado todas as experiências necessárias à própria sublimação, rumando após milênios de brilhamento para a situação de angélica, em que o indivíduo deterá todas as qualidades nobres inerentes à masculinidade e feminilidade. Então, ele passa a ser o somatório dos dois. Não tem mais identificação. Tá? Refletido em si, nos degraus avançados da perfeição, a glória divina do Criador. O que eu achei interessante nesse texto, além disso, foi a citação que fala assim, rumando após o milênio de burilamento para a situação de angélica. E sempre nós falamos, isso é o conceito popular, que anjo não tem sexo, né? Então, justamente essa percepção, né, que não tem essa divisão mais. Ou seja, quando nós tornarmos espíritos puros, né, que essa é a ideia que tem aqui, essa divisão de psíquica nossa não existe, vai ser um somatório, nós não vamos ter como mais identificar se somos homens ou mulher mais, tá? Não tem mais esse destaque, né? Agora, a ciência, o que a ciência busca aí, né? Existe uma briga entre teólogos e cientistas. Então, nós temos no livro A Gênesis, falando assim, Deus formou o homem do pó da terra, né, e o homem passou a ser uma alma vivente. E aí Deus viu assim, que o homem viu como estava só, resolveu tirar da costela do homem e formar a mulher. Então, dentro desse momento da Bíblia, está falando que o homem veio, e depois do homem veio a mulher. Veja bem que interessante, né? Se o homem não tivesse a parte feminina nele, como é que Deus ia tirar dele a mulher? Eu estou falando simbolicamente, tá, gente? Tá? Como Deus ia tirar dele a parte da mulher? Então, como ele tem a parte da mulher, Deus pôde tirar dele a parte, separar, vamos dizer assim, a mulher, né? Mas
Tem um outro texto que é muito interessante, que sempre me deixou curioso. Então, lá está em Gênesis 2, 1, 27. Fala assim, Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Macho e fêmea, ele os criou. Eu sempre fico intrigado. Ó, se Deus criou o homem, por que lá fala ele os criou? Você criou o homem. Se estivesse falando criou os homens, tudo bem, macho e fêmea, ele os criou, beleza pura. Mas este momento, se Deus está nos criando na sua imagem, o que Deus é o que, afinal? Então Deus, nós sabemos que Deus é espírito. Então, na verdade, esse momento, ele está criando espírito humano, macho e fêmea. E eu achei isso fantástico. Óbvio que vocês podem, todo mundo, qualquer um pode questionar essa visão minha do simbolismo da Bíblia, tudo bem, mas eu comecei a enxergar isso de uma forma tranquila. Ó, que legal. Então, quando ele criou o homem, criou macho e fêmea, ou seja, o espírito humano, o espírito do homem, ele criou esse espírito do homem, macho e fêmea. Beleza. Porque se é a imagem, Deus é espírito, então criou o espírito do homem. E aí achei em Gênesis, lá um pouquinho mais na frente, fala assim, eis aqui a descendência de Adão. Deus o fez à sua semelhança, no dia que o criou, ele os criou macho e fêmea, e os abençoou, e os chamou pelo nome de Adão, no dia de sua criação. Mas só que esse usa e usa aí duas vezes não está batendo contexto. Se ele está falando da descendência de Adão, ele vai falar, ele tem que falar, ele o criou. Criou quem? Adão. Ele está falando de Adão. Então ele criou Adão, macho e fêmea. E lá, e o chamou de Adão. Ele não chamou de Adão e Eva, chamou de Adão. Então ele está falando do homem. Então aqui, essa ideia do espírito ser criado macho e fêmea, ao mesmo tempo, para mim, fica mais ou menos mais tranquilo. Mas ainda tem um livro chamado Livro dos Jubineus, que é um livro que se chama de apócrifo, né? Ou seja, não aceita como inspirado e tal. Então, lá nesse livro, nós achamos o seguinte. E no sexto dia, ele, está se referindo a Deus, criou todos os animais da terra, o gado e todas as coisas viventes. E depois disso tudo, ele criou o homem e criou macho e fêmea. Ó, aqui é no singular, criou-o, não os. Deu-lhe domínio sobre todas as coisas. Durante esses 5 dias, Adão viu que cada espécie, em cada espécie havia macho e fêmea, ele, porém, estava sozinho. O Senhor nos disse, não é bom que o homem esteja sozinho, dar-lhe-ei um ajudante, mandou, pois Deus, um profundo sono sobre Adão, e quando dormiu, tirou Deus uma costela das costelas de Adão para dar existente de uma mulher. Então, aí fica mais claro para mim com esse texto. Então, para mim, eu vejo agora como simbolismo, e naquele momento que criou a imagem semelhante, é criando, na verdade, o espírito humano. Nós, como ser humano, nós temos 46 cromossomos. Nós, cromossomos, são divididos pela metade, ou seja, 23 do pai e 23 da mãe. A diferença dos cromossomos que vai dar o sexo biológico é somente de 4,35%. Então, biologicamente falando, nós somos muito parecidos um com o outro. A diferença nossa é muito pequena. É muito pequena, em termos de percentuais, tá? E aí, veja bem, nosso companheiro Américo Domingos, que tem um livro que fala de reencarnação, que fala da homossexualidade. Então, assim, a ciência, através da embriologia, afirma que até a 8ª semana de vida intrauterina, a genitália do embrião corresponde a ambos os sexos, sendo denominado de gônada, indiferenciada ou primordial. Ou seja, até a 8ª semana, o feto ele tem os dois sexos. Aí. No biológico, as coisas acontecendo. Na observação dos órgãos genitais internos do embrião, nota-se que existe componente dos dois sexos, correspondendo a um organismo bissexual, com estruturas primordiais gonadais e genitais idênticas dos dois sexos. No início do 3º mês de gestação, inicia essa formação do órgão sexual e começa a diferenciação do sexo. Então, só a partir do 3º mês que começa a definição. Mas, ou seja, até o início ali do 3º mês, então, ele tem os dois sexos. Então, prova que não tem, que nós, além do psiquismo nosso ser duplo, né? O nosso biológico também chega a ter um certo ponto, é duplo também, vamos dizer assim, se é que a gente pode dizer dessa forma. E aí, veja bem, vai que ocorra algum acidente de percurso no processo de formação do órgão genital. Aí nasce a criança assim. Uma criança com os dois sexos. Que tem o termo hermafrodita ou intersexual, que é os dois sexos. Né? Então, aí está a prova concreta e real que nós temos os dois sexos. Né?
Bom, tem esse diagrama de Tai Chi, que, na verdade, ele vai significar o quê? Nós, enquanto espíritos imortais, possuímos ambos os polos sexuais, que são o feminino e o masculino. Então, no taoísmo, né, esses lados são chamados de Yin e Yang. Então, aqui, no taoísmo, nós temos mais alguém falando do nosso psiquismo duplo, mais alguém não, desculpa, mais uma fonte falando de psiquismo duplo. Eu já perdi até a conta de quantas vezes eu falando de psiquismo duplo aqui. Só para você entender que isso é importante. É como eu disse, aquilo que surgiu de uma forma natural, que depois que eu tirei, meu Deus, o negócio está tudo aqui e a gente não está percebendo. E aí, eu já falei lá no início do Kinsey, né? Alfred Charles Kinsey foi um entomologista que cuida de insetos, né? Tinha correndo de janela, porque eu não sabia nem, não tinha nem ideia do que era isso também. E zoológico norte-americano, em 1947, na Universidade de Indiana, ele fundou o hoje chamado Instituto Kinsey para a Pesquisa sobre Sexo, Gênero e Reprodução. Então, suas pesquisas sobre a sexualidade humana influenciaram profundamente os valores sociais e culturais dos Estados Unidos, principalmente na década de 1960. Ainda hoje, suas obras são consideradas fundamentais para o entendimento da diversidade sexual humana. Esse deu um avanço muito grande em relação ao comportamento. Então, eu criei essa escala. Essa escala representa o que nós somos. Então, a escala dele tem de 0 a 6. No ponto 1, você tem predominância de um sexo, no ponto 6, de outro. Por exemplo, no ponto 1, ponto 0 e ponto 6. No ponto 1, nós temos aqui 20% do psiquismo é de homem, 80% é de mulher. Ponto 2, 40% do seu psiquismo é de homem, 60% é de mulher. E no ponto 3, que é o meio, né, da escala, 50% para cada lado. E depois começa a inverter. E aí eu vou voltar àquilo que eu falei que tinha lá do irmão Félix. Então ele diz assim, Nobel de Ana Luiz, homens e mulheres em espírito apresentam certa percentagem mais ou menos elevada de características viris, feminis em cada indivíduo. Ele está falando justamente disso aqui, exatamente isso aqui que quem se descobriu. Eu achei isso fantástico. E aqui também a escala quem se está te provando que o psiquismo é duplo. Mais uma fonte que fala isso, né? Bom, ânimas e ânimos. Isso é a teoria de Carl Jung, né, que fala aqui desses dois sentimentos, se é que eu posso falar que é sentimento. Então ele vai falar assim, personificação da natureza feminina no inconsciente do homem e na natureza masculina do inconsciente da mulher. Tal bissexualidade psíquica é o reflexo de um fato biológico. Todo homem traz em si uma imagem da mulher. Então, essa parte do homem, que é a imagem da mulher, é ânima. Na mulher, a parte do homem chama ânimos. Então, é o seguinte, o que ele está falando? Todo homem tem uma parte feminina e toda mulher tem uma parte masculina, que é o que denominou de ânima e ânimos. Então, para Jung também, nosso psiquismo é duplo. Essa psicóloga, doutora Ella Rambar, ela publicou esse livro, Recordando Vidas Passadas. Ela trata muito mais de reencarnação, mas ela leva as pessoas a um processo hipnótico, a outras vidas, né? Ela leva num período de 2.000 anos atrás, então ela escolhe 10 períodos, anos, né? Para levar as pessoas, te leva vamos supor, no ano 1500 a.C. Aí fala assim, o que você está comendo, o que você está vestindo, se você é homem, se é mulher, então, várias informações que ela pega da pessoa. Então, ela faz gráficos. Então, aqui nós temos o gráfico da discussão do sexo. Então, ela descobriu que ao longo desses 4.000 anos, essas pessoas que eram 804 indivíduos, que foram no passado, elas ficaram entre a faixa de homens e mulheres, mais ou menos 50%. O que é importante disso? Porque isso aqui reflete o histórico da humanidade. Ou seja, então, o que eles falaram na regressão fecha com o que está acontecendo. Então, a regressão é fato. Então, ela diz o seguinte, que 78% desses indivíduos que ela trabalhou eram mulheres.
e que, dentro do contexto de época, pode ter mudado ou não sei, mas dentro do contexto de época, as mulheres perguntassem para elas assim, se você quer voltar no corpo de homem ou de mulher, que a maioria delas ia falar que queria voltar no corpo de homem, pela pressão, pelo valor significante que tinha a mulher, pelo trabalho, por tudo. Então, às vezes, eu preferi. Então, se esse gráfico fosse furado, vamos dizer assim, ia dar uma preferência, uma coisa de homens, e não de mulheres, meio a meio do jeito que está aqui, ia dar uma ascendência só dos homens. Então, ela analisa dentro desse aspecto que esse quadro é real e é fantástico. Então, ou seja, historicamente, tem provado que a gente nasce entre homem como mulher, porque os indivíduos, dentro dessa pesquisa dela, ora era homem, ora era mulher, então, mas fechou com o histórico da humanidade. Muito, muito legal essa pesquisa dela. Então, nessa obra dela, ela pergunta para o pessoal assim, escolheu você o próprio sexo antes do nascimento? Então, ela conta o seguinte, o impressionante resultado das respostas a essa pergunta, na minha pesquisa, consiste em constatar que nenhum dos 750 pacientes sentiu que o seu próprio ego era masculino ou feminino. Exclusivamente, não era. Então, era um trem meio dúbio, né? O próprio ego em desenvolvimento, que se movimenta e acumula experiência ao longo de muitas existências, está, na realidade, acima das disparidades sexuais e deverá incorporar, presta atenção, deverá incorporar ambas as experiências, vale dizer, os princípios masculino e feminino. Ou seja, o que ela está buscando nas pesquisas dela está apontando tudo que nós estamos falando até agora. Né? Eu achei isso muito legal. Então, resumindo, essa questão do psiquismo duplo, nós temos no Livro dos Espíritos, nós temos Emmanuel, nós temos Bezerra de Menezes, nós temos Irmão Félix, então aqui nós estamos dentro da área do espiritismo. Na questão do espiritualismo, dentro daquela visão que eu passei da Bíblia, nós teríamos aqui o taoísmo, então, e finalmente na ciência, nós temos com Kinsey, Jung e na regressão de vidas passadas. Então nós temos 9 fontes, daí eu não saí correndo atrás das fontes, elas foram surgindo naturalmente, que nos dão uma segurança de que o nosso psiquismo é duplo, ou seja, nós somos bissexuais, se a gente pode falar assim. Ok? Aí vale relembrar Emmanuel, né? A homossexualidade não encontra explicação fundamental nos estudos psicológicos que trata do assunto com bases materialistas. Andrei Moreira, no livro Homossexualidade, que nós já falamos, porque muitas pessoas vão falar assim, não, essa homossexualidade tem a ver com hormônio, com genética, que é questão anatômica, cognitiva, e um punhado de coisa, aí para justificar essa situação, que a ciência que tem que estar trabalhada isso. Então, o Andrei Moreira fala assim, as limitações tanto da metodologia científica quanto das interpretações e generalizações dos resultados têm impedido a obtenção de evidências que expliquem totalmente a homossexualidade ou todos os tipos de experiência. Não há dúvida de que não há conclusão definitiva até o momento da ciência para explicar a natureza da gênese, ou seja, da origem, e manifestação da orientação afetivo sexual homossexual. Mesmo a heterossexual permanece um desafio, na verdade, para a ciência. Não sabe por quê também. Aí vem Drauzio Varela falando assim, sempre houve e haverá mulheres e homens que desejam pessoas do mesmo sexo. Então, isso faz parte, né? Porque é uma característica da inerente condição humana. Então, isso é natural. É esse que está falando. Com persistência e determinação, eles podem controlar o comportamento sexual. Mas o desejo não. Então, eu posso controlar, eu faço sexo ou não, mas a vontade de fazer não tem como controlar. Então, ele diz, o desejo é uma força da natureza mais íntima de cada um de nós, é a água que corre, melhor dizendo, montanha abaixo. Né? Como nós devemos agir? O Espiritismo não estabelece normas de comportamento para todos, para os outros, melhor dizendo. Uma vez que o seu corpo de princípios não condena as escolhas individuais de qualquer natureza. Seu papel não é proibir, é orientar, explicitar aspectos novos de determinado problema e apresentar sugestões que podem facilitar a caminhada do ser no rumo da felicidade, pois cada um responde pelo comportamento que decide adotar, a cada um segundo suas obras. O homossexualismo, tanto quanto a bissexualidade, o bissexualismo como a assexualidade são condições da alma humana. Isso é Chico respondendo Pinga-Fogo. Não devem ser interpretados como fenômenos espantosos, como fenômenos atacáveis pelo ridículo da humanidade. Tanto quanto acontece com a maioria que desfruta de uma sexualidade dita normal,
Aqueles que são portadores de sentimento de homossexualidade ou bissexualidade são dignos de nosso maior respeito. Como o Espiritismo vê as uniões homoafetivas? É o tema que eu falei que vai acabar prevalecendo. A Ângela vai dizer assim, eu achei muito legal esse texto dela. Uma vez existindo o amor, o respeito e o companheirismo entre os parceiros, como é o caso das uniões estáveis, não existe implicação espiritual pelo fato de serem do mesmo sexo. A homossexualidade pode ser facilmente entendida através do fenômeno da reencarnação, no qual um espírito pode precisar vivenciar o sexo oposto, mas ao reencarnar ainda não se sente ajustado ao novo corpo e suas necessidades. Outros ainda podem vir com a polaridade sexual invertida por necessidade de enfrentar as dificuldades de cunho social inerentes à nossa época como forma de crescimento moral. Em todos os casos, vale ressaltar que a nossa postura para com os homossexuais deve ser a mesma em relação a todos os nossos irmãos, conforme a moral evangélica, praticando o mesmo respeito e acolhimento carinhoso que gostaríamos que nos fosse dedicados. Finalizando, Divaldo. Muitas pessoas são agressivas com o homossexual devido ao fato de terem conflitos semelhantes. E como não admitem suas dificuldades, nem se dispõem a trabalhá-las, exteriorizam-nas contra outros com ira, pois gostariam de ter a mesma coragem para assumir a sua orientação sexual. Por isso, ao hostilizar o indivíduo homossexual, a pessoa está projetando a sua própria imagem e tentando agredi-la para libertar-se do conflito. Deu para entender? Ou seja, o cara que fica agressivo com o homossexual, no fundo ele está agredindo ele mesmo. Ah, não, mas eu acho que de volta aqui, sei lá, ele foi muito incisivo e tal, sei lá, será que é isso mesmo? Homofobia, uma reportagem de 11 de abril de 2012. Homofobia pode ser reação do desejo retraído pelo mesmo sexo. Universidades americanas e britânicas pesquisaram as pessoas e chegaram a essa conclusão. Segundo pesquisa internacional, a aversão a homossexuais é mais frequente em gays que não aceitam a própria orientação sexual. Então, está refletindo no outro aquilo que é. Aqui está a lista das obras que nós trabalhamos para montar esse estudo. Tá? Aqui as pesquisas que nós fizemos na internet. Aqui nós temos a fonte de todas as imagens que nós trabalhamos. As imagens. E aqui, finalmente, mostrando de novo aí o e-book, que está no meu site. Então, você entra lá no paulosnetos.net, tem uma categoria chamada e-book, você entra, esse e-book está lá, de graça, para quem quiser, e fica aí disponível para vocês. Ok? Então, da minha parte, a parte de apresentação, eu encerro aqui, tá? E devolvo a palavra. Querido Paulo, que bom. Eu vou trazer aqui uns comentários que tá no final da Giovana, sem apresentá-la aqui, porque eu quero seguir uma lista de perguntas. Mas a Giovana falou assim, que pena, tá tão bom, que pena, estava muito bom. Você é muito coerente com os seus estudos, com as suas pesquisas, coerente inclusive com as afirmações de que tinha determinada posição, não concordava com tal coisa, hoje concordo porque estudei, vi, pesquisei, encontrei. Eu acho que isso é fundamental, a gente tem sempre deixado aqui no canal, Paulo, essa mensagem para as pessoas de que nós não podemos não evoluir, né? A gente ficar brigando por opinião e ponto de vista sem abranger todos os ângulos das questões. Eu acredito aqui que foi muito profícua, mas eu quero pedir a sua gentileza de ficar um pouco mais conosco para que a gente possa responder à turma da live aqui sobre esse tema tão intrigante, instigante, necessário, atual, e nós estamos, se eu pudesse sintetizar uma mensagem aqui, a sua palestra nos convida a refletir
a como de fato nós vamos amar as pessoas, porque a gente faz de conta que ama na terra, mas se a gente não respeita ninguém, não respeita a escolha do outro, não respeita a nós mesmos. Então, hoje nós tivemos aqui, com o tema que foi tratado, uma aula de reflexão de como é que nós devemos exercer esse mandamento do Cristo, né? Hoje nós tivemos aí a parte do Cristo Consolador, instruí-vos. Eu quero, então, vou tirar aqui o paulosnetos.net, viu, gente? Categorias e-book, vocês vão encontrar todo esse material lá para algo pesquisar, para ter mais informações, tá certo? E hoje nós estamos aqui, então, recebendo um pesquisador, escritor, palestrante, expositor espírita, enfim, um espírita, né? Que esteve nesse bate-papo com a gente, trazendo na prosa espírita a oportunidade de nós aqui todos conversarmos com o Paulo. Então é isso que nós vamos fazer agora, viu, pessoal? Nós vamos, nesse tema homossexualidade, Kardec já falava disso, nós vamos conversar com o Paulo Neto. Então, trazendo a primeira colocação aqui para você, Paulo, o João, então está aqui, eu estou compartilhando, ele faz a seguinte pergunta: quando no ventre os pais desejavam tanto uma menina, é a influência dos desejos dos pais? Na verdade, eu encontrei resposta para isso. É óbvio que dentro do nosso tempo, nós não podíamos falar sobre tudo também, não tinha jeito, mas a criança no feto pode captar esse desejo dos pais. Por exemplo, se o feto vai nascer com característica masculina e os pais querem uma menina, ele absorve aquela vontade do pai e da mãe, por exemplo, e depois lá, quando ele nasce, ele tenta atender essa vontade do pai. Então, se pode influenciar? Com certeza. Por isso que tem que falar assim, ó, o que vier tá bom, tá certo? Tá mais nesse sentido aí, o que Deus trouxer tá bom demais, e não existe muito em termos de pensamento, porque pode influir sim, com certeza. Mais uma aqui também do João: o espírito nasce com o corpo masculino ou feminino? A postura sexual é adversa do corpo. Por que acontece? Então ele está dizendo, o espírito nasce com o corpo masculino ou nasce com o corpo feminino? Mas a postura sexual é adversa, diferente do corpo. Então aí, a ideia aí era dizer por que isso acontece, no Espiritismo explicando tudo isso, mas ele deixou essa pergunta aí, inclusive depois quando você entra lá naquelas questões 200, 201, 202 e seguintes, você traz a resposta. Mas passo para você, para algo resumir aí para o nosso querido João. Veja bem, quando Kardec falou lá naquele artigo, As Mulheres Têm Alma, ele falou o seguinte, que o corpo que você tem hoje aqui passa, de certa forma, a imprimir alguma característica no seu espírito. Então, se você é homem, por exemplo, você pega todas as características dos homens, a maneira de proceder, até a cultura que envolve os homens, fazer machismo. Aí você desencarna, vai para o mundo espiritual, com todos os pensamentos de homem, tá? Quando você volta, se você voltar no corpo de homem, tudo bem. Mas se você voltar por necessidade evolutiva no corpo de mulher, você vai ter um corpo biológico diferente do que o psiquismo. Então, o seu psiquismo é masculino, ou masculino, vamos dizer assim, é mais com predominância do masculino, vamos dizer assim, que é melhor, predominância do masculino, mas o seu corpo é feminino. Então, você tende a agir de acordo com o psiquismo, não de acordo com o corpo. E esse é o problema, né? E nós temos que passar por todos as duas polaridades. O que tem que ficar claro também é o seguinte: essa mudança de corpo de uma encarnação para outra, de uma forma natural, não traz problema de nenhum, não, tá? Isso não traz problema. Se trouxesse problema, eu vou te falar a verdade, nós estávamos perdidos. O que vai impregnar a criatura de um psiquismo predominante, seja masculino ou feminino, é passar por várias experiências, embora não várias encarnações, melhor dizendo, né, em uma das polaridades, se bem que não precisou quantas encarnações, mas uma só não é, duas também talvez não seja, talvez seja lá de 10 para frente, chutar um número de 10 para frente, que aí sim, de tanta vez você nasceu com mulher, que mesmo você vindo no corpo de homem, o seu psiquismo fica forte de mulher, está impregnado das coisas de mulher, então a tendência sua é de agir como mulher, porque se não for dessa forma,
Como é que nós vamos aplicar o caso daquelas crianças que nós apresentamos? O menino querendo vestir como menina. 2 anos, 3 anos. Entende? Então, a única coisa que pode explicar é isso, que se não tiver essa como explicação, aí fica difícil, né? Ok, meu? Perfeito. Vou passar para a próxima aqui. E aí ele vai dizer o seguinte: o meio em que vive pode influenciar na sua escolha sexual? Então é aquela questão que você até falou das pesquisas, se há influência do meio. Devolvo para você aí. Olha, eu até acredito o seguinte, que o meio pode influenciar, sim, mas não quer dizer que pode influenciar todo mundo, tá? Por exemplo, o que acontece na sociedade moderna? Por exemplo, a gente tá tudo liberado, ser gay é bom, e aí o cara acaba se envolvendo nesse procedimento cultural e passa partindo para uma escolha sexual diferente do biológico, porque é bonito, porque a sociedade... Então, essa influência existe sim, não tem como fugir dela, tá? Não tem como fugir dela. Agora, o que é importante para nós? É respeitar as pessoas nas escolhas sexuais que elas assumem. A nossa moralidade, e desculpa a expressão que eu vou falar aqui, não está na genitália. A nossa moralidade é questão de sentimento. Não é como nós praticamos sexo, se A ou B ou C deixou de ser. Porque tem tanto pessoas que têm o sexo conforme o psiquismo que são depravadas em outras situações. Ou depravadas sexualmente falando. Mas e isso aí mostra que a coisa é muito mais complexa do que a gente possa imaginar. Nós temos que buscar o quê? Os valores morais. Só aquela criatura tem valor moral, é isso que importa. Se ela está transando com homem, com mulher, ou com os dois ao mesmo tempo, isso não faz a diferença porque não nos toca, não nos interessa. Porque eu vejo bem, até não sei se foi o doutor Drauzio Varela, falou assim, se o que o seu vizinho está dormindo com homem, o seu vizinho de lado está dormindo com um homem, e se te incomoda, o problema é seu, não é dos dois. Deu para entender? O problema é com você, não é com os dois. Porque a sua imaginação está agindo, pensando que estou fazendo, deixou de fazer, imaginando a cena. Então, o problema é seu, não é os dois. Então, o pervertido é você, não é os dois. Deu para entender? Então, tem que olhar isso lá também, né? Resposta magnífica, Paulo. Eu não esperava outra resposta não vinda de uma pessoa séria que realmente estuda Kardec. E aqui no canal é assim, a gente só convida pessoas que não fogem mesmo dessas controvérsias. A gente meio aqui que sintoniza com isso. Então nós vamos falar de muito tema aqui que vai ser realmente sensível para o movimento espírita. E eu gosto das pesquisas do Paulo porque ele não foge disso. Também não tem a doença do ponto de vista. A gente troca muito ideias nesse sentido. Eu já tive experiência de ver que o Paulo não sofre da doença do ponto de vista, então te agradeço muito, te agradeço por você estar aqui compartilhando conosco. E o João coloca, né? Também pode encontrar-se em vida, numa experiência passada. Aí você até comentou lá, né, naquelas questões da regressão e tudo mais, da psicologia e etc. Mas aí me parece o seguinte, ele quer saber, eu não sou intérprete não, gente, eu vou dizer da forma que eu estou lendo, que eu estou entendendo, para a gente aqui fazer uma mediação. Mas parece que o João quer obter uma explicação, dizer por que isso acontece, né? Então, assim, entre o céu e a terra, coisas que vão acontecer que a nossa vã filosofia não vai explicar, e a gente, se ficar buscando explicações para isso, talvez nós não vamos progredir, mas sua pergunta é excelente. O que eu quero dizer é o seguinte, num dos momentos da explicação do Paulo aqui, nós podemos perceber que há uma complexidade nessa questão da encarnação. Então, assim, a gente não vai arrumar uma resposta, né? É um conjunto. Mas aqui o entrevistado é o Paulo. Passo para você, Paulo, para me corrigir, inclusive. Não sei se vocês perceberam no momento que fala que nós estamos trazendo as experiências do reino animal, ou mais ou menos nesse sentido que foi passado. Então, essa experiência todos nós temos. Então, no caso de uma regressão de memória, por exemplo, nós podemos cair num momento da nossa vida passada, numa vida passada, que nós éramos homossexual.
Isso é claro que pode contar, entendeu? Por quê? Porque o que nós temos que entender é que talvez a coisa mais difícil é o seguinte: isso faz parte da natureza. Isso é um processo de natureza. Nós e talvez aí as religiões influenciaram demais e colocaram como se fosse algo proibido, que fosse abominável a Deus. Essa é a ideia que nos incomoda, que eu acho que é o problema maior. Você entende? A gente tem que entender que a coisa é natural do ser humano. Então é o seguinte, veja bem, agora vamos pensar uma coisa. Você tem um filho ou uma filha que chega perto de você, papai, mamãe, tudo bem, agora eu sou gay, eu sou lésbico, e aí, o que você vai fazer? Você não gosta do meu filho mais? Então são coisas que a gente tem que analisar, sabe? Então a questão da prática sexual é uma coisa que não pode envolver sentimentos. Nós temos que amar as pessoas independentemente de exposição sexual ou de orientação sexual que elas possam ter, não importa. A pessoa é a pessoa em si. Nós temos tantos homossexuais aí que são de sentimento, são pessoas muito boas de sentimento, quando nós temos héteros que sai de baixo. Os caras são grossos de natureza, não respeitam ninguém, só passa por cima das pessoas, são egoístas, entendeu? E aí? Qual a opção de amizade que seria bom para você? Um cara que é desse jeito ou um cara que é sentimental, que entende tudo, que trata todo mundo da mesma forma? Então, nós temos que falar esse lado, né? Eu acho que é importante isso. A gente acabar com esse trem, porque não tem nada a ver. Tem nada a ver. Então, aqui, para a gente finalizar, de fato, não chegaram mais perguntas. Estou colocando aqui o João, né? Não, João, eu só coloquei aqui, na verdade, pedindo desculpas a você, aquilo que eu detectei de minha compreensão, por isso que eu pedi as escusas, né? Eu falei, como é que eu estou lendo de cá, mas na última questão. Todas as suas questões foram fundamentais, oportunizaram o Paulo algo concluir, eu te agradeço. Não leve para outro lado, por gentileza. Às vezes o erro aqui é porque tem um delay, a gente é que às vezes, nesse momento aqui, é que erra. Então não leva para esse lado, não. Você está aqui justamente para junto conosco estudarmos, né? E juntos é melhor. Então, por isso que eu te agradeço por todas as perguntas que você fez. Eu detectei na última pergunta, e por isso que eu coloquei para o Paulo aí, né? Que às vezes assim não tem só uma coisa, né? Que na encarnação não tem só uma coisa. Mas todas as perguntas foram excelentes, todas as afirmações, eu não coloquei aqui as afirmações, que o pessoal também interagiu lá na live, né, no chat, né, e antes da gente ir para as considerações finais, eu quero agradecer Cultivadores do Evangelho, que está aqui conosco, é assinante do canal, o Wilton está aqui conosco, obrigado. João também está conosco, eu te agradeço muito, meu irmão, pela presença. A Magna, que faz parte do Instituto Revelare, também está conosco. A Mônica também, que faz parte do Instituto Revelare, está aqui. A TV EBR, sempre aqui conosco, né? Depois, então, a Linda Meire está aqui. Nós temos a Giovana, que participou também, fez bastante comentário, adora as palestras, né? E, enfim, não sei se eu estou esquecendo mais alguém. A Rosimeire chegou falando para todo mundo lavar as mãos, né? Isso aí é muito legal, muito importante. Vamos sim. Bom, pessoal, se eu não tiver aqui deixado ninguém sem mencionar, eu, de minha parte, agradeço penhoradamente, primeiro a presença do Paulo Neto, meu querido amigo, a gente não se abraçou pessoalmente, né? Espírita gosta de dar um abraço, e a gente se conhece pela internet, pelos estudos espíritas. Bendita internet, bendita pandemia, onde nos aproximou também. Obrigado por suas pesquisas, meu amigo. Continue sempre nesse caminho tão tortuoso que é trazer o esclarecimento. No atavismo ancestral das religiões, a gente fica naquelas questões lá da imposição heterônoma, né? Sempre o castigo de fora para dentro, impondo conduta e querendo. E nós aqui trabalhando para realmente o amor e a instrução, né? Porque o amor e a instrução vai fazer com que uma frase que eu gostaria que você pudesse lê-la, né? Que foi muito interessante, que a Mônica disse aqui no final. Gente, sonho com um dia em que não vamos ter que explicar mais para as pessoas que devemos, no mínimo, ter empatia,
respeito pelo próximo. Isso será normal em nosso meio, né? Então, sonhamos com esse dia. A Giovana concorda, perfeito. Se ninguém tem mais perguntas, o Paulo estava aqui para ficar um pouco mais conosco. Eu passo para você, Paulo, te agradecendo e deixando aqui a oportunidade de você voltar com outros assuntos. Chico e Kardec, dois missionários, né? Falar dessas pessoas maravilhosas, desses espíritos que passaram pela Terra, falarmos também de obsessão, de possessão, de outras questões, tem muita coisa, né? Então nós podemos conversar bastante. O Paulo, se quiser, vai ter aqui a sua oportunidade de voltar quantas vezes desejar, não vai esperar ser chamado, não. Fala, quero falar, então vai ter o momento para você. Paulo, devolvo para você, viu, meu querido? Se sinta abraçado aí, viu? Roberto, agradeço aí pela confiança, tá? No meu trabalho, pela oportunidade. Sim, vamos ver outros temas. Tem temas aí meio delicados, igual esse é tema delicado, né? As pessoas não compreendem. Um grande abraço aí, Giovana, aí, principalmente pela consideração que ela tem feito aí pelo meu trabalho. E nós estamos aí, eu digo assim, que tudo que a gente faz é doutrina. Pra vocês terem ideia, todas as palestras que eu fiz, todas, elas estão em PDF, e elas estão todas elas no meu site. Quem que, essa palestra que você fez é boa, eu posso fazer no centro e tal, é só pegar e levar, não precisa nem avisar para mim. Se você falar assim, não, mas tem uns slides que eu quero mudar aqui, então é só me passar, o Paulo, me manda em PPT, eu mando para lá e muda, não tem problema. Então, eu sou doutrina, eu trabalho pela doutrina, então isso, e sinto feliz quando eu posso contribuir para isso. E espero que hoje eu tenha contribuído de alguma forma com todos vocês para esse crescimento. E em relação ao João, talvez eu possa ter entendido errado a sua colocação, mas muitas vezes a gente também aproveita uma pergunta para soltar outras coisas que quem queria falar e não deu para falar, em circunstância. Mas não tem nada pessoal, não, por conta da sua pergunta, não. Muito bem, agradeço até pela sua participação, suas perguntas foram muito inteligentes e importantes, tá? E então fica aí. Então, colocamos à disposição, agradecemos a todos aí, e o Roberto também, pelo acompanhamento e a oportunidade de estar aqui compartilhando, que é verdade, quem está fazendo isso com vocês, esse estudo, essa pesquisa que nós fizemos. Muito obrigado a todos. Nós te agradecemos, foi muito rico esse encontro. Estou terminando sempre aqui com a participação do João. Ele está dizendo que foi uma excelente apresentação. Continue, foi de forma profunda, que a paz e luz do nosso mestre seja contigo e com todos. Nós aqui te agradecemos, meu amigo, meu irmão, né? A Giovana está deixando o seu muito obrigado por um momento tão rico, esclarecedor, e o Wilton também está agradecendo. Bom, gente, eu só posso agradecer a Deus e a Jesus e a oportunidade de estar aqui na Prosa Espírita, da sexta-feira, às 17 horas. Hoje foi conversando com Paulo Neto, tratando do tema homossexualidade. Kardec já falava sobre isso. Nós esperamos ter atendido às indagações daqueles que nos assistem, que nos acompanham. Esperamos vocês, com certeza, num próximo vídeo. Até lá!